Boa noite, irmãos. Deus assim continue abençoando a cada um. Temos uma audiência muito grande nessa noite, né? Muitos computadores. Deus abençoe a todos os irmãos. O pastor Diamantino, de Luanda, em Angola, também está nos acompanhando. Deus abençoe o pastor e a sua família aí em Angola, né? E os demais irmãos em toda parte nos acompanhando. Que Deus abençoe. Hoje nós teremos aqui na primeira parte, pela primeira vez, o irmão Jonathan, ele vai trazer uma palavra de 10 minutos, né? E ele tem saído muito bem pela internet, e eu creio que ele tem uma chamada. O pastor Diamantino até falou comigo antes, ele disse: eu sempre vi que ele tem uma chamada de Deus. Irmão Jonathan. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos pela internet também. Amém. É uma honra para mim estar neste púlpito aqui pela primeira vez. Os irmãos me conhecem há alguns anos. Eu venho tocando teclado aqui no tabernáculo, mas nunca subi no púlpito para dar uma palavra. E confesso que estou muito nervoso. Sempre tive dificuldade de falar em público. Na escola, então, era um pavor. Mas Deus nos dará graça. Amém. Eu quero ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Também quero ler outra escritura, uma escritura bem comum a todos nós, Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Oremos. Senhor, obrigado por esta noite, pela oportunidade de estar aqui neste culto. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê graça, que possamos falar a Tua palavra, Senhor, que não ponhamos nenhuma interpretação, mas que falemos apenas o que o profeta disse e o que a mensagem do dia tem dito, Senhor. Estamos aqui para ser um eco da mensagem do dia e não falar algo próprio. Pedimos que o Senhor abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui em 1 Coríntios, diz que a ressurreição se daria ante a última trombeta. Ante, com E, ante, significa na presença. Ao contrário de ante, com I, que significa contra. Mas aqui diz que ante a última trombeta, os mortos ressuscitariam. Esta trombeta, a última trombeta, não pode ser confundida com a trombeta de Apocalipse 11:15, a sétima trombeta aos judeus, que é Moisés e Elias. A 7 trombeta para os judeus, que representam distúrbios políticos, guerras, mas há trombetas para os gentios. Cada mensageiro em cada era soou uma trombeta. O irmão Branham diz isso na mensagem A Revelação dos 7 Selos, o 6º selo, parágrafo 200. A Revelação dos 7 Selos, o 6º selo, parágrafo 200.
E ele enviou o primeiro mensageiro, e ele pregou, e uma trombeta soou, como veremos daqui a pouco. E então a trombeta estava declarando guerra. Trombeta sempre detona guerra. O mensageiro, o anjo apareceu na terra. O mensageiro da hora, como Lutero, como qualquer dos mensageiros de que falamos. O que faz ele? Ele chega e um selo se abre. É revelado. Uma trombeta soa. Guerra é declarada. E se vai. Então o mensageiro morre. E ele sela este grupo. Eles são guardados. E uma praga cai sobre os que rejeitam, sobre os que rejeitaram. Está vendo? Então vemos aqui o irmão Branham explicando que em cada era, cada mensageiro soou uma trombeta, e que em cada era o selo foi aberto, e que após o mensageiro partir, aquele grupo foi selado e uma praga caiu. Com o sétimo anjo não seria diferente. Quando ele estivesse executando o seu ministério, um selo seria aberto, o sétimo selo. Ele soaria uma trombeta, uma mensagem, e depois da sua morte, uma praga cairia. E sendo o sétimo anjo o último mensageiro, então a trombeta que ele soaria, conforme Apocalipse 10:7, seria a última trombeta. E Apocalipse 11, aliás, em 1 Coríntios 15:52, diz que ante a última trombeta os mortos ressuscitariam. Ele fala isso na mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, parágrafo 256. E mesmo os que ficarem vivos para a sua vinda não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus soará, aquela última trombeta. Quando o último selo for aberto, e quando o sétimo anjo estiver entregando a sua mensagem, a última trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrá-lo nos ares. Ele requer, ele se apresenta agora para requerer sua possessão. Para não ficar isolado neste parágrafo, quero ler também no parágrafo 248 da mesma mensagem. Não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, onde quer que ele adormeça, que acontecerá? A trombeta de Deus soará, aquela última trombeta soará, ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem e o último selo é aberto. Aquela última trombeta soará e o Redentor sai para tomar suas possessões redimidas, sua igreja lavada pelo sangue. Veja, em 2 parágrafos, tem até mais um que eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo. O irmão Branham diz que quando o sétimo anjo está entregando sua mensagem, os mortos ressuscitam. Então não tem como colocarmos a ressurreição para algo no futuro, sendo que o sétimo anjo já entregou sua mensagem, e não cremos na ressurreição isolada. Então, se ele entregou sua mensagem, os mortos ressuscitaram. Mas então fica a questão: se os mortos ressuscitaram, onde eles estão? Por que não vemos? O irmão Branham, quando pregou a mensagem rápido, para explicar a ressurreição, ele usou a escritura de Mateus capítulo 27, Mateus 27, do versículo 50 ao 53. Deixa eu achar aqui que eu não marquei. Mateus capítulo 27, do versículo 50 ao 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros,
e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja que a Bíblia aqui está dizendo que os mortos, os santos do Velho Testamento, ressuscitaram na morte de Jesus, quando ele exclamou com grande voz e rendeu o Espírito. Mas eles só saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. E Jesus, sendo o Alfa, no Ômega não seria diferente. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. O último, William Branham, quando ele se levantar da sepultura, os santos de todas as eras se levantarão com ele. Amém. Ah, você diz isso é ressurreição isolada? Não, porque ele não vai vir para revelar nada. Apenas nos reuniremos com ele e com nossos irmãos das eras, num espaço de 30 a 40 dias, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Isso não é algo novo, o pastor Osmar já pregou algumas vezes, eu só estou repetindo. Deus abençoe os irmãos.